Olá, bem-vindos a mais uma aula de resoluções de exercícios da prova do Enem de 2022. E a questão que a gente vai fazer agora diz assim no texto, ó. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e da altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma dessas peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então vamos lá. A gente vai pegar um cilindro, vai derreter, pegar todo o volume, está dizendo que não há perda, então todo o volume de material que tinha ali naquele cilindro vai ser transformado em várias esferas, porque até pela leitura, assim, só de imaginar o desenho, é de se esperar que vai dar para fazer várias esferas, né? Porque o cilindro tinha 50 centímetros de altura e 4 centímetros de raio da base. E as esferas terão só 1 centímetro de diâmetro, então são esferas bem pequenininhas, né? Então vamos lá. Primeiro passo, calcular o volume do cilindro, que é o volume de material que eu vou ter após o derretimento. Segundo passo, calcular o volume necessário para uma dessas esferas. E aí a gente tem o volume total de material, o volume necessário para uma esfera, é uma divisão para ver quantas esferas serão feitas, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar um cilindrinho aqui, embora fazer o desenho não seja necessário para a resolução. Aqui, porque a gente acompanhar o raciocínio, é legal a gente está olhando para uma figura, né? Então a gente tem um cilindro com raio da base, muito cuidado quando é que veio no texto o raio, quando veio o diâmetro, né? A gente não pode esquecer, porque na fórmula lá vai o raio. Então, aqui o raio da base desse cilindro, ele é 4 centímetros, e a altura desse cilindro é 50 centímetros. Bom, estamos prontos para calcular o volume, né? O volume de um cilindro, ele é sempre a área da sua base, que nesse caso é a área de um círculo, π4 ao quadrado, vezes a sua altura, que é 50. Tudo isso está em centímetro, então eu vou obter uma resposta em centímetros cúbicos. O volume, portanto, de cada cilindro vai ser 4 ao quadrado é 16, 16 π vezes 50. Então, o volume de cada um desses cilindros vai ser 16 vezes 50, 800 π. Professor, o π eu posso colocar aí que ele vale 3? Olha, quando o enunciado não autoriza a gente a fazer isso, não é legal fazer, tá? Se você fizer aqui, você não vai cometer erro. E eu vou te explicar por quê. No volume da esfera também vai ter π. E na divisão, um ia cortar com o outro. Então, se você colocar 3, você vai cortar um 3 com 3. Se você colocar 3,14, você vai cortar um 3,14 com 3,14. Então, qualquer aproximação que você usar aqui vai dar certo, porque você vai cancelar no fim das contas. Mas eu te daria a seguinte sugestão, como estudante. Se não deu no texto, não faça. Carrega isso daí para a resposta, tá? E aí você vai ver que nas alternativas tinha π, se não tinha. Agora, se você tiver que fazer essa substituição por conta própria, por quê? Porque eu cheguei numa resposta que tem π. Nas alternativas não tem nenhum π. Eu preciso fazer essa substituição. E ele não deu. Coloca 3,14, tá? Se ela vai partir de você, não confia tanto no 3, não. Cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Qual seria, portanto, o volume de uma esfera? Uma dessas esferas. Agora eu vou ter uma esferinha, né? Cujo raio é, cuidado, ó o que ele falou aqui, diâmetro 1 centímetro. Então, o raio da minha esferinha, ele é meio centímetro. Eu prefiro utilizar o meio dessa forma, porque eu sei que eu vou ter que levar ele ao cubo na fórmula que eu vou usar agora. Eu não gosto de fazer isso com o número decimal, mas é uma questão de gosto. E o volume de uma esfera, ele era, ó, volume da esfera, lembra da fórmula? 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então vamos lá. Qual que é o volume de cada esfera? 4/3 de π vezes meio ao cubo. Então o volume de uma única esfera vai ser 4/3 de π vezes o meio elevado ao cubo, é o 1 elevado ao cubo, e o 2 elevado ao cubo, que é 8. Tudo bem?
Então, só para organizar aqui, o volume de cada esfera vai ficar em cima 4 vezes π vezes 1, 4π. Embaixo, 3 vezes 8, 24. O 24 pode cancelar com o 4, fica 1,6. Então, o volume de cada esferinha é 1π dividido por 6, tá? Bom, esse é o volume de um cilindro, então tudo isso de material está disponível para eu fazer esferas cujo volume é π por 6. Então, esse volume aqui, ele está em centímetros cúbicos. E esse volume aqui, ele também está em centímetros cúbicos. A última pergunta que falta a gente responder é a feita pelo texto. Quantas esferas aí eu vou conseguir produzir? Esse é o volume de material disponível, esse é o que eu gasto para cada esfera. Vamos fazer a divisão? Então, o número de esferas é o total de material disponível dividido pelo que gasta para fazer cada esfera. Ó, que eu estava te falando agora há pouco. Não importa qual aproximação você pôs para o π, se você pôr a mesma nas duas contas, né? Se você colocar a mesma valor do π, tanto nesse cálculo quanto nesse, vai cancelar de qualquer forma, né? Divisão de frações, lembra? A gente pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, porque aqui quando eu cortei ficou 1/6. 6 vezes 800 são 4.800 esferas. É isso que vai dar para fazer o que dizia lá na alternativa D. Beleza? Era isso que o Enem esperava da gente dessa vez. E a gente se vê nos próximos exercícios.